Eu nunca vou esquecer o olhar dele naquele momento. Não era raiva, não era desprezo, era algo muito pior. Era dor, a mesma dor que eu sentia ao segurar meu filho ardendo em febre, sabendo que eu estava a segundos de perder tudo. Mas o que aconteceu depois mudou nossas vidas para sempre. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre. Júlia abriu os olhos devagar, sentindo o peso da exaustão acumulada de semanas sem dormir direito. Ao seu lado, no pequeno berço improvisado com caixotes de feira, Gabriel dormia inquieto, com a respiração chiada e irregular. Ela colocou a mão na testa do bebê e sentiu o coração apertar. Ainda estava quente, muito quente. "Por favor, meu filho, aguenta só mais um pouquinho", sussurrou, beijando a testa suada do menino de 6 meses. Júlia morava em um cômodo minúsculo na periferia de São Paulo, na Zona Leste. Um lugar onde o cheiro de umidade competia com o cheiro do esgoto. Mas era o que ela conseguia pagar com o salário de faxineira. Levantou-se em silêncio, preparou uma mamadeira morna e deu ao Gabriel, que mamou fraco, quase sem força. A pediatra do posto de saúde tinha dito que era pneumonia. Receitou antibióticos, mas mesmo com o remédio do programa de farmácia popular, o bebê não melhorava. Piorava a cada dia. "Mamãe precisa trabalhar hoje, meu amor. Precisa muito", ela murmurou enquanto trocava a fralda do filho, sentindo as mãozinhas quentes e frágeis. Júlia tinha 26 anos, mas parecia ter 40. O rosto cansado, os olhos fundos, as mãos calejadas de tanto esfregar chão. Tinha sido abandonada pelo namorado assim que descobriu a gravidez. Sem família, sem apoio, sem rede de proteção. Apenas ela e Gabriel contra o mundo. Naquela manhã, tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Arrumou uma bolsa térmica velha, colocou mamadeiras, fraldas, uma manta e, com o coração disparado, embrulhou Gabriel em um casaco. O bebê estava febril demais para ir à creche comunitária, que, aliás, tinha acabado de fechar por falta de verba. Não tinha vizinha disponível. Não tinha ninguém. "Me perdoa, meu filho. Mamãe não tem escolha", disse com a voz embargada, colocando o bebê no sling improvisado que escondia sob o casaco largo. Pegou 3 ônibus para chegar à construtora Tavares em Associados, uma das maiores empresas de construção civil de São Paulo. Um prédio imponente de vidro espelhado na Avenida Paulista, onde ela limpava os 12 andares todas as madrugadas. Eram 5:40 quando passou pelo segurança, seu Osvaldo, que apenas acenou de longe. Com o coração na boca, Júlia subiu até o 12º andar, onde ficava uma ala em reforma fechada havia meses. Lá, escondido entre lonas e materiais de construção, havia um pequeno depósito. Foi ali que ela improvisou um cantinho seguro para Gabriel. Forrou o chão com mantas, colocou o bebê deitado e rezou para que ele continuasse dormindo. "Mamãe volta a cada meia hora. Eu prometo", sussurrou, beijando a testinha quente mais uma vez. E assim começou a jornada mais angustiante da vida de Júlia. Trabalhar sabendo que seu filho doente estava escondido a poucos andares de distância. A cada corredor que limpava, o coração acelerava. A cada vez que ouvia um barulho estranho, largava tudo e corria a escada acima para verificar se Gabriel estava bem. O relógio marcava 9 horas quando o impensável aconteceu. Gabriel acordou chorando. Não era um choro comum. Era o choro fraco e sofrido de uma criança com febre alta, pedindo socorro da única forma que sabia. Júlia largou o balde no 6º andar e disparou escada acima, as pernas tremendo, as mãos suando frio. Quando chegou ao depósito, Gabriel estava vermelho, suado, o rostinho contorcido de desconforto. "Não, não, não!" Ela pegou o filho no colo, sentindo a febre queimando através da roupinha. O bebê começou a procurar o seio, faminto e febril. Júlia olhou ao redor desesperada. O depósito estava exposto demais. Precisava de um lugar seguro, escondido, onde pudesse amamentar e cuidar do filho sem ser vista.
Correu pelos corredores vazios do 12º andar até encontrar uma antiga sala de reuniões abandonada, coberta de pó, com a porta emperrada. Empurrou com força, entrou e trancou por dentro. Ali, sentada no chão frio, entre móveis velhos cobertos com lençóis, Júlia abriu a blusa com as mãos trêmulas e colocou Gabriel para mamar. As lágrimas escorriam silenciosas enquanto ela embalava o filho, sentindo a febre irradiar do corpinho frágil. Perdoa a mamãe. Perdoa por não poder te dar mais que isso. Chorou baixinho, beijando a cabecinha suada do bebê. Naquele momento, ela não sabia que alguém estava do outro lado da porta. Alguém que também carregava uma dor profunda e que aquele encontro mudaria tudo. Henrique Tavares acordou naquela manhã com a mesma sensação de vazio que o acompanhava havia 5 anos. 52 anos, bem-sucedido, respeitado no mercado e completamente sozinho. Olhou para o espelho do banheiro de sua cobertura em Moema e viu o que sempre via. Um homem de terno impecável, cabelos grisalhos bem cortados, olhar duro. Um empresário que construiu um império e que perdeu tudo que realmente importava. Aquela manhã tinha uma vistoria agendada. O 12º andar estava em reforma havia meses e os atrasos estavam custando caro. Henrique era conhecido por sua rigidez. Não tolerava falhas, atrasos, desculpas. Era o tipo de chefe que os funcionários evitavam cruzar no corredor. Chegou à empresa às 8h30, cumprimentou os executivos com acenos secos e subiu direto para o 12º andar. Passou pelos andares limpos e silenciosos, notando distraído o cheiro de produto de limpeza ainda fresco. Quando a porta do elevador se abriu no 12º andar, ele franziu a testa. Havia um balde abandonado no corredor, água suja derramada, o pano largado no chão. Aquilo era inaceitável. Que desleixo é esse? Resmungou caminhando pelos corredores em reforma. Foi então que ouviu um som baixo, abafado, um choro de bebê. Henrique parou imediatamente, o coração disparando de forma estranha. Não podia ser. Era impossível. Ele estava ouvindo coisas, a mente pregando peças, mas o som continuou, fraco, sofrido, vindo da antiga sala de reuniões. Com passos lentos, como se estivesse andando em direção a um fantasma, Henrique se aproximou da porta emperrada. Empurrou de leve. Estava trancada por dentro. Tem alguém aí? A voz dele saiu mais grossa que o normal. Do outro lado, silêncio absoluto. Um silêncio tenso, desesperado. Eu sei que tem alguém aí. Abre essa porta. Agora! Ordenou, usando o tom autoritário de sempre. Após longos segundos de hesitação, a porta se abriu devagar. E ali, no chão frio daquela sala abandonada, estava uma mulher jovem, de uniforme de faxineira, o rosto manchado de lágrimas, segurando um bebê ao peito. Henrique ficou paralisado na entrada. Júlia estava pálida, os olhos arregalados de puro terror. Ainda segurava Gabriel contra o seio, cobrindo-se rapidamente com a blusa, as mãos tremendo violentamente. Senhor Tavares, eu posso explicar. A voz dela mal saía, estrangulada pelo pânico. Henrique não conseguia se mexer. Seus olhos estavam fixos no bebê. Um menino pequeno, o rostinho vermelho e suado, os olhinhos semicerrados, a respiração ofegante. O que está acontecendo aqui? Ele conseguiu perguntar, mas a voz saiu diferente, sem a dureza habitual, quase assustada. Júlia tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Continuou sentada no chão, abraçando Gabriel com força, como se pudesse protegê-lo da tempestade que viria. Por favor, senhor, por favor, não me demita. Começou a suplicar, as palavras saindo em soluços. Eu sei que errei. Eu sei que não devia ter trazido ele, mas eu não tinha onde deixar. A creche fechou. Eu não tenho família, não tenho ninguém, e ele está doente, com muita febre, e eu preciso desse emprego. Preciso tanto. As palavras de Júlia se misturavam com choro descontrolado. Gabriel começou a chorar também.
Um choro fraco que ecoava dolorosamente naquela sala vazia. Henrique deu um passo para dentro. Júlia encolheu-se instintivamente. Quanto tempo ele está assim? Doente? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. Júlia piscou, confusa com a pergunta. Esperava um grito, uma demissão imediata, mas não aquilo. 4 dias, senhor. É pneumonia. Eu levei no posto, pegaram remédio, mas ele não melhora. Só piora, respondeu entre soluços, limpando as lágrimas com as costas da mão suja. Henrique se aproximou mais. Júlia instintivamente protegeu Gabriel, mas ele continuou. Posso ver? Pediu, e havia algo na voz dele que Júlia não conseguia identificar. Com medo, ela virou o bebê levemente. Gabriel estava vermelho, suado, respirando com dificuldade, os pequenos lábios rachados, os olhinhos sem brilho. Quando Henrique viu o rosto do bebê de perto, algo dentro dele se quebrou. As pernas fraquejaram. Ele teve que se apoiar na parede. A sala começou a girar. Aquele rostinho, aquela respiração ofegante, aquele choro fraco. Papai, está doendo para respirar. A voz da filha ecoou na mente dele como um tiro. Sofia, sua pequena Sofia, 3 aninhos, cabelo cacheado, sorriso banguela, morta há 5 anos por uma pneumonia que ele ignorou porque tinha uma reunião importante. Senhor Tavares, o senhor está bem? A voz assustada de Júlia o trouxe de volta. Ele estava respirando rápido demais. As mãos tremiam. Tinha lágrimas. Lágrimas nos olhos? Quando foi a última vez que chorou? Há quanto tempo você trabalha aqui? Conseguiu perguntar, a voz embargada. 2 anos, senhor, respondeu Júlia, sem entender. E nunca faltou um dia? Continuou ele, ainda olhando para Gabriel. Nunca, senhor, eu juro. Eu trabalho duro, sou dedicada, chego cedo, nunca reclamei de nada. É só que hoje eu não tinha escolha. Ele está tão mal e eu... Cala a boca. Henrique cortou, mas sem agressividade. Júlia emudeceu, abraçando Gabriel com mais força, os olhos fechados esperando o pior. Henrique se abaixou lentamente, ficando na altura dela. Esticou a mão e, antes que Júlia pudesse impedir, tocou levemente na testa de Gabriel. Estava ardendo. Esse bebê precisa de um hospital. Agora, disse ele, a voz firme, mas estranhamente controlada. Eu sei, senhor. Eu vou levar ele depois do trabalho, eu prometo. Vou levar no pronto-socorro municipal. Só me deixe terminar meu turno, por favor. Pronto-socorro municipal? Henrique a olhou nos olhos pela primeira vez. Você sabe quanto tempo vai esperar lá? Quanto tempo esse bebê tem? Júlia começou a chorar convulsivamente de novo. Eu não sei de mais nada. Eu só sei que eu preciso trabalhar, porque se eu perder esse emprego a gente vai para a rua. E se a gente for para a rua, meu filho vai morrer de qualquer jeito. O grito desesperado de Júlia ecoou pela sala vazia. Gabriel chorou mais alto, assustado. E Henrique Tavares, o empresário mais frio e implacável da construção civil paulista, tomou uma decisão que ele mesmo não conseguia compreender. Levanta, pega as coisas do bebê, vamos sair daqui, ordenou levantando-se. O quê? Eu disse, levanta. E não me faça repetir. Ele já estava tirando o celular do bolso. Júlia se levantou cambaleante, confusa, apavorada, sem entender nada. Começou a juntar as coisas de Gabriel com as mãos trêmulas, colocando mamadeiras e fraldas de volta na bolsa velha. Henrique estava ao telefone. Marcos, traga o carro para a entrada principal. Agora. E cancele todos os meus compromissos de hoje. Desligou e olhou para Júlia, que estava paralisada, segurando Gabriel e a bolsa. Anda logo. Meu motorista está vindo, disse ele, já saindo da sala. Senhor, o senhor vai me levar para a rua? Perguntou ela, a voz quebrada. Henrique parou na porta, virou-se lentamente e a olhou com uma expressão que Júlia jamais esqueceria. Não era raiva, não era desprezo, era dor, pura e devastadora. Eu vou te levar para o hospital sírio-libanês, e esse menino vai ter o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. E depois
Depois a gente conversa sobre o seu emprego. E saiu, deixando Júlia completamente paralisada, sem conseguir processar o que acabara de acontecer. O Mercedes preto de Henrique cortou o trânsito da Paulista com a sirene de emergência ligada. Júlia estava no banco de trás, segurando Gabriel contra o peito, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Henrique ia na frente, ao lado do motorista, o celular colado no ouvido. Dr. Fernandes, é Henrique Tavares. Estou chegando aí em 10 minutos com uma emergência pediátrica. Pneumonia grave, bebê de 6 meses, febre alta há dias. Quero você pessoalmente atendendo. Não me importa o que você está fazendo agora. Cancele. Desligou sem esperar resposta. Júlia olhava pela janela, as lágrimas ainda escorrendo, mas agora de confusão total. Quem era aquele homem? O mesmo que aterrorizava funcionários? O mesmo conhecido por demitir pessoas por 1 minuto de atraso? Senhor Tavares, eu não entendo por que o senhor está fazendo isso. Conseguiu perguntar a voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas olhou para frente, a mandíbula tensa, as mãos fechadas em punhos sobre as pernas. O carro parou na entrada de emergência do Sírio-Libanês 15 minutos depois. Antes que Júlia pudesse descer, uma equipe médica completa já estava esperando com uma maca pediátrica. Senhor Tavares, tragam o paciente, disse o médico, um homem de uns 50 anos de jaleco branco impecável. Júlia desceu do carro como se estivesse em um sonho. Tudo estava acontecendo rápido demais. Enfermeiras pegaram Gabriel de seus braços com delicadeza, colocando-o na maca, medindo temperatura, oxigenação, enquanto corriam para dentro do hospital. Mãe, venha comigo, preciso de informações, disse uma enfermeira guiando Júlia. Henrique seguiu atrás, em silêncio sepulcral. Na sala de emergência pediátrica, tudo era branco, limpo, equipado. Gabriel foi imediatamente conectado a monitores, recebeu oxigênio. Uma pediatra começou a examiná-lo enquanto fazia perguntas rápidas a Júlia. Há quanto tempo está com febre? 4 dias. Medicação. Amoxicilina do posto de saúde. Histórico de doenças respiratórias? Não. Ele sempre foi saudável até agora. As perguntas continuaram, mas Júlia mal conseguia responder. Estava em choque, olhando para o filho cercado de médicos e aparelhos em um hospital que ela nem sabia que existia naquele nível. Henrique estava encostado na parede do fundo da sala, observando tudo. Seus olhos não saíam de Gabriel. Do rostinho vermelho, da respiração difícil, dos pequenos punhos cerrados lutando contra a febre. E então, aconteceu. Gabriel virou a cabecinha de lado e por um segundo, um único segundo, Henrique viu outra criança ali, cabelos cacheados, bochechas rosadas, olhinhos castanhos, semicerrados. Sofia. Papai, não vai trabalhar hoje, não? Sofia estava sentada na cama dele, ainda de pijama rosa de princesa, o nariz escorrendo, tossindo de vez em quando. Papai precisa ir, meu amor. Mas a mamãe vai cuidar de você, tá bom? Mas eu queria que você ficasse. A voz dela saiu manhosa e ela tossiu de novo. Henrique estava ajeitando a gravata no espelho. Tinha uma reunião crucial com investidores japoneses. Um negócio de 50 milhões. Não podia faltar. Amor, é só uma gripezinha. Amanhã você já está melhor. E no fim de semana a gente vai no parque, eu prometo. Beijou a testa da filha rapidamente e saiu, ignorando o olhar preocupado da esposa, Mariana. Aquela reunião durou o dia inteiro. Ele desligou o celular para não ser interrompido. Foco total, pensou. É isso que separa os vencedores dos perdedores. Quando finalmente ligou o telefone às 8 da noite, havia 47 chamadas perdidas. O coração gelou. Ligou de volta. Mariana atendeu chorando, histérica. Onde você estava? Onde você estava, Henrique? O que aconteceu? A Sofia está na UTI. Ela não consegue respirar. Falaram que é pneumonia grave, Henrique. Eu te liguei o dia inteiro. Henrique correu para o hospital. Dirigiu como louco, mas quando chegou já era tarde. Sofia estava entubada, inconsciente, conectada a dezenas de máquinas. Os médicos falavam em sepse,
Infecção generalizada. Muito tarde para reverter. Mariana estava sentada ao lado da filha, segurando a mãozinha pequena, olhando para ele com um ódio que Henrique nunca tinha visto antes. Ela te chamou o dia inteiro, Henrique. Ela disse que queria o papai, e você estava fechando um negócio. Mariana, eu não sabia que era grave. Você não sabia porque não estava aqui. Ela gritou, as lágrimas escorrendo sem parar. Você nunca está aqui. Você nunca olha pra gente de verdade. Sofia morreu 3 dias depois. 3 dias de agonia, de máquinas, de Henrique implorando perdão a uma filha que não podia mais ouvi-lo. No funeral, Mariana não falou com ele. 6 meses depois, entregou os papéis do divórcio. Eu não consigo te olhar sem ver ela pedindo por você, disse Mariana, a voz morta. Você matou nossa filha com sua ambição e matou nosso casamento junto. Desde então, Henrique mergulhou no trabalho, não para vencer, mas para esquecer, para não sentir, para transformar a dor em números, contratos, prédios, dinheiro, mas a dor nunca foi embora, apenas ficou escondida. Senhor Tavares? Senhor Tavares! Henrique piscou, voltando ao presente. A médica estava na frente dele. O senhor está bem? Está pálido. Eu estou. Como está o bebê? Pneumonia bacteriana grave. Mais alguns dias sem tratamento adequado e poderíamos ter uma sepse. Ele vai precisar ficar internado, antibióticos intravenosos, oxigenação constante. Mas pegamos a tempo. Ele vai ficar bem. Henrique fechou os olhos, sentindo as pernas fraquejarem. Pegamos a tempo. As palavras que ele nunca ouviu sobre Sofia. Doutor, faça tudo. Tudo o que for necessário. Quarto particular, melhores profissionais, exames, tudo. Não quero saber de custo. Sim, senhor. Vou providenciar a internação agora. Júlia, que tinha ouvido tudo, se aproximou de Henrique com os olhos vermelhos e inchados. Senhor Tavares, eu não tenho como pagar isso. Nem em 100 anos eu consigo pagar um hospital desses. Eu não pedi sua opinião sobre como vai pagar. Ele cortou, mas a voz estava estranhamente suave. Seu filho vai ficar aqui até estar completamente curado. Ponto final. Mas por quê? Por que o senhor está fazendo isso por mim? Eu sou só uma faxineira. Henrique finalmente olhou nos olhos dela. E pela primeira vez em 5 anos, deixou alguém ver sua dor. Você não é só uma faxineira. Você é uma mãe que estava disposta a perder tudo para não abandonar seu filho. Você trouxe ele escondido para o trabalho porque não tinha outra escolha. Você estava lá, no chão frio, amamentando ele, cuidando dele, mesmo com medo de ser demitida. Você estava presente. A voz dele falhou na última palavra. Júlia viu então, viu a dor naqueles olhos duros, viu algo quebrado ali dentro. O senhor também tem filhos? Perguntou baixinho. Henrique engoliu seco. As palavras custaram a sair. Eu tinha uma filha, Sofia. Ela morreu de pneumonia há 5 anos. Eu não estava lá. Eu estava em uma maldita reunião com o telefone desligado, achando que estava construindo o futuro. E quando percebi, já era tarde demais. O silêncio que caiu entre eles foi pesado, denso de dor compartilhada. Júlia sentiu as lágrimas escorrendo de novo, mas agora eram diferentes. Eram de empatia, de compreensão. Eu sinto muito mesmo, senhor. Daí, eu também, ele respondeu, limpando rapidamente o canto dos olhos. Mas seu filho não vai ter o mesmo destino que a minha filha. Eu não vou permitir. Entendeu? Júlia apenas assentiu, sem conseguir falar. Henrique respirou fundo, recuperando a compostura. Vou providenciar tudo. Você vai ficar aqui com ele. Vou mandar trazerem roupas, comida, o que precisar. E sobre seu emprego, esquece. Você não vai ser demitida. Quando o Gabriel estiver bem, a gente conversa sobre sua situação. Meu senhor Tavares, sem mais. Agora vai ficar com seu filho. Ele precisa de você. E pela primeira vez em 5 anos, Henrique Tavares sentiu algo diferente dentro do peito. Não era redenção. Ainda não. Mas era um começo.
Uma pequena luz no vazio que ele carregava. Talvez, só talvez, ele pudesse salvar aquele bebê. E ao salvá-lo, salvar um pedaço de si mesmo. Gabriel foi internado no melhor quarto pediátrico do hospital. Paredes coloridas com desenhos de bichinhos, uma poltrona que virava cama para a mãe, televisão, banheiro privativo. Para Júlia, parecia um sonho. Ela se recusou a sair do lado do filho por um segundo. Sentada na poltrona ao lado do berço hospitalar, segurava a mãozinha dele conectada ao soro, observando o peito subir e descer com mais facilidade agora que recebia oxigênio. Henrique apareceu 2 horas depois com sacolas. Trouxe roupas limpas. Pedi para minha secretária comprar. Não sei se vai servir, disse, colocando as sacolas no sofá. Júlia olhou e viu roupas novas, ainda com etiqueta. Calça, blusa, até roupa íntima. Tudo de marca. Ela nunca tinha tocado em roupas assim. Senhor Tavares, isso é demais. É o básico. Tem comida também. Você precisa se alimentar para produzir leite. Júlia sentiu o rosto esquentar. Aquele homem, o dono da empresa, estava preocupado. Com ela? Com o leite dela? Obrigada. Foi tudo que conseguiu sussurrar. Henrique se aproximou do berço, olhando para Gabriel. O bebê dormia tranquilo agora, a febre já cedendo com a medicação intravenosa. Como ele está? A médica disse que reagiu bem aos antibióticos. A febre baixou. A respiração está melhorando. Júlia respondeu, a voz embargada de emoção. Ele vai ficar bom. Meu filho vai ficar bom. E desabou em lágrimas de alívio. Dias de tensão, medo, desespero, tudo saindo de uma vez. Henrique ficou ali, sem saber o que fazer. Não era bom com emoções. Nunca foi. Mas algo nele, algo que estava adormecido há anos, fez com que ele se sentasse na cadeira ao lado dela. Chora, chora tudo que você precisar, disse baixinho. E Júlia chorou. Chorou por minutos que pareceram horas. E Henrique apenas ficou ali, em silêncio, guardando aquele momento. Henrique chegou ao hospital às 7 da manhã com café da padaria francesa do bairro, pão na chapa, suco de laranja, frutas. Você não dormiu nada, né? Perguntou ao ver os olhos vermelhos de Júlia. Não consigo. Fico olhando ele respirar, com medo de parar de novo. Ele não vai parar. Os médicos estão de olho. Henrique puxou uma cadeira e sentou-se. Abriu o saco de pão e estendeu para ela. Come, ordem médica. Minha, não deles. Júlia sorriu pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Enquanto ela comia, Henrique observava Gabriel. O bebê estava acordado agora, olhando em volta com curiosidade infantil, os olhinhos mais vivos. Posso segurar ele? Henrique perguntou, e a voz saiu quase tímida. Júlia ficou surpresa, mas assentiu. Henrique se levantou, foi até o berço e, com cuidado extremo, pegou Gabriel nos braços. O bebê era leve, quente, vivo, tão pequeno, tão frágil. Gabriel olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos e então sorriu. Um sorriso banguela de bebê. Henrique sentiu o peito apertar tanto que achou que fosse quebrar. Lágrimas arderam em seus olhos. Ele sorriu para mim, disse, a voz embargada. Ele gostou de você, Júlia respondeu, emocionada também. Henrique segurou Gabriel por longos minutos, embalando-o devagar, lembrando de como fazia isso com Sofia, de como ela se aninhava em seus braços e dormia com a cabecinha apoiada em seu ombro. Sinto falta disso, confessou, quase para si mesmo, de segurar uma criança, de sentir essa vida, essa inocência. Júlia o observava em silêncio, vendo um lado daquele homem que ninguém jamais via. Henrique passou a visitar todos os dias, de manhã antes do trabalho, no almoço, à noite, sempre trazia algo, comida, fraldas, brinquedos para Gabriel. Na tarde do terceiro dia, ele chegou diferente, mais sério. Júlia, preciso conversar com você sobre seu futuro na empresa. O coração dela gelou. Eu vou ser demitida? O contrário.
Ele sentou-se na poltrona em frente a ela. Quero te tirar da limpeza. Como assim? Estou criando um novo departamento na empresa. Responsabilidade social corporativa. Vai cuidar de programas de apoio aos funcionários, especialmente mães trabalhadoras, e quero que você coordene. Júlia arregalou os olhos. Senhor Tavares, eu mal terminei o ensino médio. Eu sou faxineira. Eu não sei nada de... Você sabe o que importa. Ele interrompeu. Você sabe o que é precisar, sabe o que é lutar, sabe o que essas mulheres passam porque você passou. Ninguém melhor que você para entender e ajudar. Mas eu não tenho formação. Então vamos te dar. Vou pagar uma faculdade de gestão social. Aos fins de semana EAD, como você preferir. Você vai aprender, vai crescer e vai transformar a vida de centenas de mulheres que estão na mesma situação que você estava. Júlia não conseguia processar. Aquilo era real? Estava mesmo acontecendo? Por que está fazendo tudo isso? Henrique levantou-se, foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Porque eu passei 5 anos da minha vida construindo prédios, ganhando dinheiro, sendo bem-sucedido. E sabe o que eu tenho para mostrar? Nada. Um apartamento vazio, uma empresa sem alma, uma vida sem sentido. Virou-se para ela, os olhos marejados. Minha filha morreu porque eu escolhi o trabalho, porque eu achei que sucesso era dinheiro, era poder, era fechar negócios. E perdi o que realmente importava. Não quero mais viver assim. Não quero que minha empresa seja assim. Senhor Tavares, você me mostrou algo que eu tinha esquecido, Júlia. Mostrou que pessoas importam, que humanidade importa, que não adianta nada construir prédios se a gente destrói vidas no processo. Júlia se levantou, as lágrimas escorrendo. Eu não sei se consigo. Eu tenho tanto medo de falhar. Medo todo mundo tem. Mas sabe qual é o maior fracasso? Não tentar. Você é forte, Júlia. Mais forte do que imagina. Você criou um filho sozinha. Trabalhou doente, trouxe ele escondido porque não ia abandoná-lo. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu preciso na minha empresa. Júlia olhou para Gabriel, dormindo tranquilo no berço. Depois olhou para Henrique, aquele homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Se o senhor acredita em mim, eu vou tentar dar o meu melhor. Henrique sorriu, um sorriso verdadeiro que ele não dava havia anos. É tudo que eu peço. Naquele momento, uma enfermeira entrou animada. Temos boas notícias. Gabriel está respondendo perfeitamente ao tratamento. Se continuar assim, alta em 2 dias. Júlia abraçou Henrique sem pensar, em um impulso de gratidão pura. Ele ficou rígido por um segundo, mas depois retribuiu o abraço. E ali, naquele quarto de hospital, 2 pessoas quebradas começaram a se curar. Henrique estava aprendendo a ser humano de novo. E Júlia estava aprendendo que merecia mais do que o mundo sempre lhe deu. Mas a maior provação ainda estava por vir, e colocaria tudo à prova. O alarme do monitor disparou às 3 da manhã. Júlia acordou em sobressalto. Gabriel estava agitado, a respiração acelerada, o rosto vermelho de novo. "O que está acontecendo?" Ela gritou, correndo para o berço. Enfermeiras entraram correndo, médicos foram chamados. Gabriel estava em crise respiratória. A pneumonia tinha complicado. "Precisamos entubar!" gritou a pediatra. "Chamem a equipe de UTI." "Não! Meu filho!" Júlia tentou se aproximar, mas uma enfermeira a segurou. Gabriel foi levado às pressas. Júlia tentou seguir, mas foi impedida. "Mãe, a senhora precisa ficar aqui. Deixe os médicos trabalharem." Júlia caiu no chão, gritando, soluçando, batendo as mãos no chão frio. "Não, não, não! Eu não posso perder ele! Eu não posso!" Foi quando seu celular tocou. Henrique. Ela atendeu, chorando. "Já estão levando ele. Disseram que piorou, que ele pode, que ele... Calma, estou chegando aí. Aguenta, Júlia, aguenta firme." Henrique estava em casa quando recebeu a ligação. Vestiu-se em segundos e dirigiu como louco até o hospital. Chegou em 12 minutos, um recorde. Encontrou Júlia sentada no chão do corredor,
abraçada aos próprios joelhos, balançando para frente e para trás, murmurando orações. Júlia! Ele se ajoelhou na frente dela. Ela levantou o rosto. Estava destruída. Olhos vermelhos, rosto inchado, o desespero puro estampado ali. Eu não aguento, Sr. Tavares. Eu não aguento mais. Se eu perder meu filho, eu morro junto. Eu morro. Henrique a pegou pelos ombros. Olha para mim, ordenou, firme, mas gentil. Ela o olhou. Gabriel é forte, você é forte, e eu não vou deixar nada acontecer com ele, entendeu? Nada. Como o senhor pode prometer isso? Como? Porque eu já perdi uma filha. E eu não vou perder mais uma criança. Não vou. Minutos depois, o Dr. Fernandes saiu da UTI com uma expressão grave. Conseguimos estabilizar, mas a situação é crítica. A pneumonia evoluiu para um abscesso no pulmão direito. Vai precisar de cirurgia de drenagem. Urgente. Cirurgia? Júlia ficou pálida. Mas ele é tão pequeno. É arriscado, mas se não operarmos, a infecção vai se espalhar. A cirurgia custa em torno de R$80 mil. Com internação pós-operatória, pode chegar a 120 mil. O mundo de Júlia desabou. 120 mil reais. Ela não ganhava isso nem em 10 anos. Eu não tenho, sussurrou a voz quebrada. Meu Deus, eu não tenho. Eu tenho. Henrique cortou, tirando o celular. Doutor, agende a cirurgia. Agora. Eu assino tudo que for necessário. Senhor Tavares, são mais de 100 mil. Eu sei quanto é, gritou ele, algo raro. Agende a maldita cirurgia e salve esse menino. O médico assentiu e saiu correndo. Júlia olhou para Henrique sem conseguir processar. Eu não posso deixar o senhor fazer isso. É dinheiro demais. Eu nunca vou conseguir pagar. Para de falar em pagar. Ele explodiu, virando-se para ela com os olhos marejados. Você acha que eu me importo com dinheiro? Você acha? O corredor ficou em silêncio. Outros pacientes e visitantes olharam. Henrique respirou fundo, controlando-se. Me desculpa, eu não devia gritar, mas você precisa entender uma coisa. Ele se sentou ao lado dela no chão frio do corredor. Dinheiro eu tenho de sobra. Tenho tanto dinheiro que poderia viver 3 vidas sem trabalhar um dia. Sabe o que eu não tenho? Não tenho minha filha. Não tenho minha família. Não tenho paz. Júlia o escutava em silêncio, as lágrimas escorrendo. Quando a Sofia morreu, eu teria dado tudo. Tudo que eu tinha para voltar no tempo. Para estar lá. Para escolher ela, ao invés da reunião. Mas eu não pude, porque não existe máquina do tempo. Não existe segunda chance. A voz dele quebrou. Mas agora, hoje, eu tenho uma chance. Uma chance de salvar um bebê, de fazer o certo, de não ser o covarde que eu fui. Então não me tire isso, Júlia. Por favor, deixa eu fazer isso. Não pelo Gabriel, por mim. Júlia viu então a verdade por completo. Aquele homem não estava ajudando ela. Estava se salvando. Tá bom, sussurrou ela, pegando a mão dele. Tá bom. Henrique apertou a mão dela e ali ficaram, sentados no chão frio do corredor do hospital, esperando. A cirurgia durou 4 horas. 4 horas intermináveis de Júlia rezando, chorando, andando em círculos. Henrique ficou ao lado dela o tempo todo. Trouxe café, água, mas principalmente ficou presente. Quando o cirurgião finalmente saiu, os dois se levantaram num pulo. A cirurgia foi um sucesso. Drenamos o abscesso, limpamos a infecção. Ele vai precisar de mais alguns dias de antibióticos potentes, mas ele vai ficar bem. Júlia desabou nos braços de Henrique, soluçando de alívio. Ele a segurou firme, fechando os olhos, sentindo o peso saindo dos ombros. Podem vê-lo na recuperação em 1 hora, completou o médico sorrindo. Quando ficaram sozinhos de novo, Júlia se afastou, limpando as lágrimas. Como eu agradeço isso! Como eu agradeço o Senhor ter salvo meu filho! Henrique olhou para ela com uma expressão que era pura vulnerabilidade. Você não precisa agradecer. Você me salvou primeiro. Eu? Como? Você me lembrou que eu sou humano, que eu posso sentir, que ainda dá tempo de fazer diferente.
Ele limpou os olhos rapidamente. Faz 5 anos que eu não choro. 5 anos que eu não sinto nada além de vazio. Mas hoje eu senti medo, senti desespero, senti esperança, senti que ainda existe algo dentro de mim além de números e contratos. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto dele. Obrigado, Júlia, por me deixar fazer parte disso, por me deixar salvar o Gabriel, porque ao salvar ele, eu salvei um pedaço de mim também. Então, pela primeira vez em 5 anos, Henrique Tavares chorou. Chorou por Sofia, chorou por tudo que perdeu, chorou pelo homem que foi e pelo homem que queria ser. E Júlia segurou a mão dele, deixando-o chorar, entendendo que às vezes a cura de um vem através da salvação de outro. Gabriel recebeu alta no 14º dia, saudável, forte, sorridente, como se nunca tivesse passado por tudo aquilo. Júlia saiu do hospital com o filho nos braços e do lado de fora, esperando, estava Henrique. Pronta para ir para casa? Perguntou ele sorrindo. Pronta, respondeu ela emocionada. No carro, Henrique foi direto ao assunto. Segunda-feira você começa na empresa, não como faxineira, como coordenadora do novo departamento. Senhor Tavares, eu ainda acho que... Henrique, ele interrompeu. Me chama de Henrique. Chega de Senhor Tavares. Júlia sorriu, ainda se acostumando com tudo. Henrique, e se eu não der conta? Aí você aprende. Erra. Tenta de novo. É assim que funciona. Eu vou estar lá para apoiar. Você não está sozinha mais. As palavras atingiram fundo. Você não está sozinha mais. Júlia tinha passado tanto tempo lutando sozinha que tinha esquecido como era ter alguém ao lado. Henrique implementou mudanças revolucionárias. Criou a primeira creche corporativa dentro de uma empresa de construção civil em São Paulo. Ampliou o plano de saúde para incluir todos os funcionários, sem distinção entre efetivos e terceirizados. Lançou o programa Mães que Constroem, oferecendo bolsas de estudo, apoio psicológico e auxílio creche. Júlia estava à frente de tudo. No início, insegura, cometendo erros, mas aprendendo rápido. Henrique estava sempre lá, orientando, apoiando, acreditando. A empresa se tornou referência. A mídia publicou matérias. Prêmios de responsabilidade social começaram a chegar. Mas para Henrique, nada disso importava tanto quanto ver os rostos das funcionárias que agora podiam trabalhar em paz, sabendo que seus filhos estavam seguros. Em uma manhã de quinta-feira, Henrique estava em sua sala quando a secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor Tavares, tem uma pessoa aqui que gostaria de falar com o senhor. A porta se abriu e Henrique congelou. Era Mariana, sua ex-esposa. Ela estava diferente. O rosto ainda bonito, mas marcado pelo tempo e pela tristeza. Os olhos, porém, tinham algo novo, curiosidade. Oi, Henrique, disse ela, a voz suave. Mariana, o que você... Ele se levantou atônito. Eu vi as notícias. Sobre a empresa. Sobre o que você está fazendo. Sobre a história da faxineira e do bebê. Ela deu alguns passos para dentro. É verdade? É, ele respondeu, ainda processando a presença dela ali. Tudo verdade. Mariana olhou em volta do escritório. Tudo igual, mas ao mesmo tempo, tudo diferente. Você mudou, ela constatou olhando nos olhos dele. Tive que mudar. Não dava mais para viver do jeito que eu vivia. Ela se aproximou devagar. Eu passei 5 anos te odiando, Henrique. 5 anos sem conseguir te perdoar pelo que aconteceu com a Sofia. Eu não mereço perdão, ele respondeu, a voz embargada. Talvez não, ela concordou. Mas eu li sobre o que você fez, sobre como você salvou aquele bebê, sobre como você está transformando vidas. E eu percebi uma coisa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você não pode trazer a Sofia de volta, e eu não posso te culpar para sempre. A gente está preso no passado, Henrique. Os dois, e a Sofia, ela não ia querer isso para nenhum de nós. Henrique sentiu as próprias lágrimas. Eu sinto tanto, Mariana, tanto. Não passa um dia que eu não pense nela, que eu não me odeie pelo que fiz. Eu sei,
Mas ódio não traz ninguém de volta. E perdão não é esquecer. É deixar de carregar o peso. Ela limpou as lágrimas. Eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo, Henrique, de verdade, e que eu estou orgulhosa do homem que você está se tornando. Henrique não conseguiu se segurar. Abraçou Mariana e os dois choraram juntos pela filha que perderam, pelo tempo que desperdiçaram, pela dor que carregaram. Quando se separaram, Mariana sorriu pela primeira vez. Aquele bebê, o Gabriel, ele salvou você, né? Ele e a mãe dele. Me lembraram que ainda dá tempo de fazer diferente. Então continua sendo esse homem. É isso que a Sofia ia querer. Mariana saiu do escritório, deixando para trás anos de mágoa. E Henrique sentiu, pela primeira vez desde a morte da filha, algo parecido com paz. A construtora Tavares recebeu o prêmio de Empresa Mais Humanizada do Brasil em uma cerimônia em Brasília. Henrique estava no palco, mas chamou Júlia para subir com ele. Esse prêmio não é meu, é dela, disse ele apontando para Júlia. Uma mulher que me ensinou que sucesso não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas. A plateia aplaudiu de pé. Júlia segurava Gabriel no colo, agora com 1 ano, gordinho e saudável. O bebê batia palminhas, sem entender nada, mas sentindo a alegria da mãe. Ao descer do palco, Henrique foi abordado por dezenas de empresários querendo saber como replicar o modelo. Júlia foi cercada por mães trabalhadoras, agradecendo, chorando, compartilhando histórias. E naquela noite, quando todos foram embora, Henrique e Júlia se sentaram no jardim do hotel, olhando as estrelas, com Gabriel dormindo no carrinho. Você sabia que isso ia dar nisso tudo? Perguntou Júlia. Não, eu só sabia que tinha que fazer algo. Algo que tivesse sentido. Obrigada, Henrique, por ter me visto, por ter visto meu filho, por ter nos dado uma chance. Obrigada a você, Júlia, por ter me mostrado que eu ainda podia ser humano, que ainda tinha tempo de fazer diferente. Gabriel se mexeu no sono, sorrindo, e os dois ficaram ali, dois estranhos que se encontraram no momento certo e mudaram as vidas um do outro para sempre. A história deles virou documentário, virou livro, virou inspiração para centenas de empresas pelo Brasil. Mas para Henrique e Júlia, nada disso importava tanto quanto o simples fato de terem salvado um ao outro. Porque às vezes a redenção não vem de grandes gestos. Vem de um encontro inesperado, de uma escolha humana, de decidir ver o outro como gente. E tudo começou em um 12º andar, com uma faxineira amamentando seu filho e um empresário que finalmente escolheu estar presente. O auditório da construtora Tavares estava lotado. Mais de 500 pessoas, entre funcionários, empresários, jornalistas e autoridades, aguardavam o início do evento. No palco, um banner enorme, Instituto Sofia, 2 anos transformando vidas. Nos bastidores, Júlia ajeitava o blazer pela 10ª vez, nervosa. Para de se preocupar, você vai arrasar, disse Henrique ao lado dela. Fácil para você falar. Você nasceu para isso, ela respondeu sorrindo. Eu nasci para fechar contratos. Você nasceu para mudar vidas. Bem diferente. Júlia tinha se formado em gestão social 6 meses antes. Sua monografia sobre maternidade e mercado de trabalho tinha virado referência acadêmica. Agora, aos 28 anos, coordenava o Instituto Sofia, uma ONG criada por Henrique que já tinha ajudado mais de 2.000 mães trabalhadoras em todo o Brasil. Gabriel, agora com 3 anos, estava nos bastidores correndo atrás de um carrinho de brinquedo, os cabelos cacheados bagunçados, o sorriso imenso. Saudável, forte, cheio de vida. Mãe, olha o meu carro! Gritou ele mostrando o brinquedo. Lindo, meu amor, mas agora o Gui precisa ficar quietinho porque a mamãe vai falar lá na frente, tá bom? Tá, eu fico quietinho, ele prometeu, sentando-se ao lado de Camila, a nova assistente de Júlia, que cuidaria dele durante a apresentação. A música começou. Era a hora. Júlia subiu no palco sob aplausos calorosos. O coração batia acelerado.
Mas quando olhou para a plateia e viu dezenas de rostos de mulheres que ela tinha ajudado pessoalmente, a coragem veio. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Santos, e há 2 anos eu era uma faxineira desesperada, escondendo meu filho doente em um depósito porque não tinha outra escolha. O silêncio tomou conta do auditório. Hoje estou aqui como coordenadora do Instituto Sofia, formada em gestão social, mãe de um menino saudável e feliz. E isso só foi possível porque alguém me viu. Me viu de verdade, como ser humano, como mãe, como alguém que merecia uma chance. Júlia olhou para Henrique na primeira fileira. Ele sorria, os olhos marejados. O Instituto Sofia nasceu de uma dor. A dor de um pai que perdeu sua filha, mas se transformou em esperança para milhares de mães. Em 2 anos, nós criamos 23 creches corporativas em empresas parceiras. Fornecemos bolsas de estudo para 240 mães. Ajudamos na saúde de mais de 1.000 crianças. E tudo isso tem um nome: Sofia Tavares. A tela atrás de Júlia acendeu, mostrando a foto de uma menina de 3 anos, cabelos cacheados, sorriso banguela, olhos brilhantes. Sofia morreu há 7 anos de pneumonia, a mesma doença que quase levou meu filho, mas seu legado não morreu. Está vivo em cada mãe que consegue trabalhar em paz, em cada criança que recebe cuidado, em cada vida transformada. Henrique limpou as lágrimas discretamente. Ao lado dele, Mariana também chorava. Sim, Mariana, eles tinham reatado a amizade e ela agora fazia parte do conselho do Instituto. Hoje nós estamos lançando a expansão nacional do Instituto Sofia. Vamos levar nosso modelo para 10 capitais brasileiras. Vamos ajudar 5.000 famílias nos próximos 2 anos. E nada disso seria possível sem o homem que teve a coragem de mudar. Henrique Tavares, por favor, suba aqui. A plateia explodiu em aplausos. Henrique subiu no palco, abraçou Júlia e pegou o microfone. Eu não sou o herói dessa história. Sou apenas um homem que quase perdeu sua humanidade e teve a sorte de encontrar alguém que me lembrou do que realmente importa. Ele olhou para a foto de Sofia na tela. Minha filha me ensinou o que era amor incondicional, e eu desperdicei isso. Mas Júlia e Gabriel me deram uma segunda chance. A chance de honrar a memória da Sofia fazendo diferente, sendo presente, escolhendo pessoas. Sua voz falhou, mas ele continuou. Pais, mães, empresários, quem está aqui hoje, não cometam o erro que eu cometi. Não esperem perder tudo para perceber o que importa. Estejam presentes. Vejam as pessoas. Escolham a humanidade. Sempre. A plateia se levantou em ovação. Muitos choravam. Gabriel não aguentou ficar quieto. Correu para o palco gritando: Mamãe! Tio Riquet! Júlia o pegou no colo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Henrique bagunçou os cabelos do menino. E esse é o motivo de tudo, disse Henrique, apontando para Gabriel. Uma vida que foi salva e que agora vai crescer, sonhar, conquistar. Porque alguém se importou. A festa seguia lá embaixo, mas Henrique tinha subido ao terraço para respirar. Olhava a cidade iluminada de São Paulo, os prédios, o trânsito, a vida. Júlia apareceu, carregando Gabriel dormindo no colo. Fugindo da própria festa? Brincou ela. Só precisava de 1 minuto. Ele sorriu. E cadê a Mariana? Lá embaixo, conversando com as mães. Ela é incrível, sabia? Tem ajudado muito no Instituto. Eu sei. Estou feliz que ela topou fazer parte disso. Júlia se aproximou, ficando ao lado dele no parapeito. Você pensou nela hoje? Na Sofia? Penso nela todos os dias, Henrique respondeu, a voz suave. Mas hoje foi diferente. Hoje eu senti que ela estaria orgulhosa. Que talvez, de onde ela estiver, ela saiba que o pai dela aprendeu, que mudou. Aí, ela sabe, Júlia disse com certeza. E ela está orgulhosa. Gabriel resmungou no sono, aconchegando-se mais no colo da mãe. Henrique olhou para o menino e sorriu. Ele me salvou, sabia? Esse molequinho aqui me salvou. Vocês se salvaram, um ao outro. Henrique respirou fundo, sentindo algo que não sentia havia anos. Paz.
verdadeira paz. Sabe o que é engraçado? Eu passei a vida inteira construindo prédios, achando que estava deixando um legado. Mas meu verdadeiro legado não é feito de concreto, é feito de vidas, de mães que podem trabalhar em paz, de crianças que têm saúde, de famílias que têm esperança, e de uma menina de cabelos cacheados que, mesmo não estando mais aqui, mudou o mundo através do pai dela, completou Júlia. Henrique sorriu, olhando para o céu estrelado. Obrigado, Sofia, por me ensinar, mesmo depois de partir, o que realmente importa. Seu nome vai viver para sempre. Não em prédios, mas em vidas. Em milhares de vidas. Júlia segurou a mão dele e ali ficaram os três. A faxineira que virou líder, o empresário que virou humano e o bebê que quase morreu e agora vivia plenamente. Às vezes, a vida nos quebra para nos reconstruir melhor. Às vezes, perdemos tudo para encontrar o que realmente importa. E às vezes, um encontro inesperado em um 12º andar muda 2 vidas para sempre. No porta-retratos em cima da mesa de Henrique, agora havia 2 fotos. De um lado, Sofia, com seus 3 anos eternos, sorrindo. Do outro, Gabriel, saudável e feliz, ao lado de Júlia. E entre as 2 fotos, uma plaquinha com a frase: "O verdadeiro sucesso não é construído sozinho, é construído juntos." E assim, essa história de dor se transformou em esperança, de perda em recomeço, de desespero em amor. Porque no final, todos nós precisamos de alguém que nos veja, que nos enxergue como humanos, que nos dê uma segunda chance. E quando encontramos essa pessoa, ou quando somos essa pessoa para alguém, mudamos o mundo, um coração de cada vez. E aí, pessoal, se você chegou até aqui, eu quero saber, de onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo a sua cidade, o seu estado ou o país. Adoro saber que essa história alcança pessoas de todos os lugares. E me conta também, o que você achou dessa história? Ela te emocionou? Te fez refletir sobre algo? Deixa aqui nos comentários, porque eu leio cada um deles e fico muito feliz em saber o que vocês sentiram. Se essa história tocou o seu coração, se te fez chorar, sorrir ou pensar diferente, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas histórias para ainda mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e aperta o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Toda semana tem vídeo novo, com histórias que vão mexer com o seu coração. Obrigado pela companhia até aqui. Você é incrível por ter ficado comigo até o final. Até a próxima história.